Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Novak Djokovic, que no dia de seu aniversário dá o troco em Matteo Arnaldi, vence em um duplo 6-4 e avança às semifinais do ATP 250 de Genebra, onde espera o vencedor do jogo entre Alexei Popper e Cameron Norrie. Espero que seja feito hoje, né? Porque vale lembrar, né? Tipo assim, a programação atrasou por causa da chuva no início do dia. Mas fato é que foi um jogo divertidíssimo de se ver e um Djokovic que, mesmo de aniversário, quebrou raquete de frustração no segundo set. Teve que enfrentar um tenista que joga com características que, nessa altura da carreira dele, estão o incomodando mais, né? Esse tenista extremamente agressivo, com muito volume de jogo, como é o caso do Arnaldi, mas eu fiquei impressionado com a atuação do Djokovic em vários momentos, principalmente depois que ele quebra a raquete. Eu vou te falar, começou a brincar de jogar tênis e é aquele negócio, né? Eu falei aqui, né, no meu primeiro vídeo da vitória do Djokovic contra o Fucsovics, né? Essa deve ser a última chance do Djokovic realmente competitivo em Roland Garros, né? Se aos 38 anos é a última chance, né? Porque assim, eu não vejo ele aos 39, na minha visão, conseguindo igualar essa questão do nível físico com os outros atletas. Eu acho que é muito mais pelo físico do que por qualquer outra coisa, né? Tipo, a técnica, a habilidade, isso ele tem, isso a carreira dele demonstra, né? Mas é aquele negócio, tem um ponto que fisicamente fica impossível replicar o que se fazia antes, né? É aquele negócio, ele tá 1 quilômetro ou outro mais lento, já chega um pouquinho menos apoiado nas bolas, ele perde dominância nas trocas de fundo de quadra, ele já 5 quilômetros a menos no saque, já perde uma porcentagem de aces e saques que não voltam, aí tem que jogar mais pontos no fundo, ele tem 1% ou 2% a menos de energia, já faz ele sentir mais o efeito do cansaço do que antes. É assim que a idade funciona, né? E esses detalhes, né, que antes ali estava sendo linear, dele ter dificuldade, mas ainda ganhar, como era 2023, ele sofria, mas no final levava o título, né? Agora em 24 já está pendendo para o outro lado da balança, ele sofre e acaba perdendo, e assim, 25 tem sido mais ou menos essa gangorra, né? Vários momentos ele consegue jogar bem, mas em vários momentos ele fica irreconhecível pelo que a gente se acostumou a ver dele. Mas é aquele negócio, né? Ele ganha um pouquinho de motivação, ganha um pouco daquela energia que a gente sabe que motiva ele começa a jogar melhor, né? Eu acho que quando ele se sentiu bem lá em Miami, ele conseguiu fazer ali uma campanha fantástica, levou até a decisão e assim, acabou perdendo para o Mensik, mas no contexto geral foi muito acima do que a gente estava imaginando. No Australian Open, grande torneio, se sentiu motivado, começou a jogar muito bem, foi até as semifinais, infelizmente teve aquela lesão ali na coxa que acabou tirando ele do torneio, porque a tendência é que ele fosse a final. Então assim, ainda existe os últimos sopros da carreira em um nível extremamente competitivo, porque mesmo com todos os pesares, ele ainda é número 6 do mundo. Então, ele ainda está no top 10, ele ainda é um tenista que produz resultados que muita gente, que a gente elogia muito, ainda não conseguiram igualar. Então, fato é que o Djokovic hoje, enfrentando o Arnaldi, conseguiu se impor mais no fundo de quadra, conseguiu meter mais a mão na bola, o backhand dele muito menos passivo, usou para agredir mais, aguentou o ritmo, jogou comprando a pancadaria, entende? Ele não quis fugir da pancadaria hoje e conseguiu uma vitória muito na base da paciência também, né? De entender que o nível do Arnaldi uma hora podia cair, e entender que em algum momento ele poderia sentir a pressão, e ele começou a variar nos momentos certos, né? Momentos muito bons que ele usava as variações para curta, e ele mostrou um atleticismo ainda muito impressionante para um cara de 38 anos, ainda chegando bem em algumas curtas, ainda se movimentando bem em quadra. Eu acho assim que ele deveria fazer até um pouquinho mais igual o Monfils, né? Naquele aspecto de fazer aquelas corridas diagonal para trás. Acho que até faz um pouco disso, mas o Monfils consegue fazer isso com muita naturalidade o tempo todo, porque foi a forma dele de se adequar ao atual tênis, né? A atual conjuntura do esporte. Agora, o Djokovic é aquele negócio, né? Até pouco tempo atrás a fórmula base dele estava funcionando, então não é fácil fazer esse tipo de ajuste, e a gente tem que ver também o quanto que o cara tá motivado para fazer ajuste X e ajuste Y também nesse ponto da carreira. Mas gostei do nível de tênis que ele apresentou. Eu acho que a frustração dele de quebrar a raquete, muita gente pode criticar. Eu quero ver isso do lado positivo, no aspecto de que o cara tá realmente se importando pelo fato de que ele não tá jogando tão bem, que ele quer jogar melhor, que ele quer a vitória, né? Tipo assim, essa raiva quando ele diz contra a raquete não é bonito pro esporte você ver um cara quebrando raquete, mas é um gesto do que o cara se importa, que ele não tá ali em quadra só de sacanagem, né? E eu acho que
é legal ver que depois disso, tem até uma frase do Rafael Nadal que ele comentou, que o Djokovic quebra a raquete, mas no segundo seguinte ele tá pronto para jogar, né? Tipo, ele desconta a raiva dele, ele já esqueceu, já abstraiu, já tá jogando bem o ponto seguinte. E foi muito assim, foi realmente impressionante. E a verdade é que assim, o Arnaud jogou bem. Eu acho inclusive que essa atuação do Arnaud foi do nível que ele teve em Madrid. Foi muito bem no fundo de quadra, sustentou bem as trocas, mas hoje ele enfrentou um Djokovic melhor. Eu acho que essa é a grande diferença, né? O Arnaud é um cara que eu gosto, eu acho a maneira dele jogar, é muito bonito ver ele jogando tênis. Ele é um tenista que tem bastante volume, mas ao meu ver, o que pesa contra o Arnaud é o fato de que ele é isso. Ele não traz muita coisa de diferente pro jogo, pancadaria no fundo de quadro o tempo todo, só que assim, ele não é o melhor para sustentar isso, como foi o Rublev nos seus tempos áureos, né? Tipo, o Rublev é um top 10, né? Mesmo nessa fase ruim, ele ainda tá no top 20, né? Agora, o Arnaud é o quê? Chegou ali, tá 29, 28 no ranking, nem sei se chegou a entrar no top 30. Assim, ele é um cara que eu gosto, mas a meu ver, ele tá insistindo tanto nesse jogo dele, né, que ele falta procurar outro tipo de alternativa e solução. Eu acho que em certos momentos ele fica muito previsível, aí vai depender muito do quão bem ele tá batendo na bola. Ele tem velocidade de golpe, ele tem solidez de ambos os lados para num grande dia incomodar os melhores. Mas é aquele negócio, sustentar isso o jogo inteiro, uma intensidade tão alta quanto alguns adversários que conseguem aguentar muito dessa pancadaria, que é um grande obstáculo que o Arnaud encontra. E hoje ele enfrentou um Djokovic que aguentou, comprou a briga, e aí aquele negócio, que os últimos 5 games para vencer o jogo é uma demonstração assim, quanto o Djokovic tem que ser, né, assim, muito bem, assim, tem que estar bem o tempo todo, porque senão o cara vai conseguir buscar esse jogo, e ele buscou. Uma baita vitória para o Djokovic, baita classificação às semifinais de Genebra, agora é ver quem ele enfrenta. O Cameron Norrie é um tenista que joga bem no fundo de quadra, mas eu pessoalmente acho que o Norrie, né, ele é um tenista que tem ali aqueles probleminhas de não ser, às vezes, tão letal, e não acho que ele vive também a melhor fase da carreira dele. Vamos ver quem passa. O Popyrin saca muito bem, ele tem muito peso nas bolas, né? O forehand dele anda bem mais, né? Mas no saibro eu sou muito mais Djokovic. Ah, Lucas, mas o Popyrin ganhou do Djokovic no US Open. O Djokovic sacou muito mal aquela partida e quadradura o Popyrin é melhor, né? Tipo, não que o Djokovic, mas na quesito jogo dele, né? Ele é bem melhor em quadradura, a meu ver, do que no saibro. Por mais que ele tenha conquistado, acho que... Na verdade, o primeiro título também dele foi em quadradura, foi Singapura, que nem existe mais, né? O ATP 250 de Singapura. Mas a verdade é que, assim, ele é um cara que, a meu ver, joga mais o jogo dele, saque, golpes rápidos, encaixa mais com a quadradura que o saibro. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.